Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Deixa eu melhorar aqui a câmera, né? Bem, meu pessoal, seja bem-vindo ao canal Gnóstico. Esse é um canal de estudos da gnose, né, cristã. Volto a repetir, eu sempre friso isso. Gnose cristã. Tem outras gnoses? Tem sim, mas não é o foco do nosso canal. Outra coisa importante a dizer a vocês é que a gnose que a gente estuda aqui, a gente leva em conta determinados fatores e outros documentos que existem. Tá? Então, por exemplo, a gente pega o Códice de Nag Hammadi, o Códice de Bruce, né? Depois tem os escritos de Qumran, tem os escritos acádio, sumerianos, né? Os sumerianos acádio, como queiram. Depois nós temos os escritos diríamos assim, dali daquela região mais do Levante, né? Em que nós falamos sobre os escritos ugaríticos, né, é, que falam de toda a visão dos povos que habitavam aquela região do Levante. Né, e a gente também faz referência a alguns livros que não são muito conhecidos de alguns, como os livros de Urântia, o livro de Combre. A gente leva em conta autores como Hans Jonas, levamos em conta Mauro Biglino, Paul Alice, levamos em conta aqui o John Lambilage e outros. Tá? Então a gente faz um apanhado daqui bacana para que as pessoas entendam que o gnosticismo cristão, à luz, tá, das visões que nós temos hoje da ciência ufológica, é bastante compreensível que a gente entenda que aqueles seres citados pelos gnósticos são, na verdade, seres que hoje se denominam não humanos ou por aí assim, tá? Ou aliens, como alguns chamam. Então, se você é novo nesse canal, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, deixe seu like, compartilhe o vídeo e divulgue o canal. Se você quer ajudar a gente, tá, financeiramente, ou nossa, já vai pedir dinheiro. Nossa, eu não sei porque essa coisa assim, sabe? Essa revolta com o nosso canal. Sendo que tem canais aí que eu acho que tem 1 milhão, 2 milhões de inscritos e que devem faturar aí uma boa grana. Mesmo assim, os caras vêm aí e pede dinheiro, né? E o pessoal não, tá? Então, eu não sei por que, que alguns resistem. Oh, nossa, engraçado, né? Para obter esses conhecimentos, se você for para qualquer sociedade iniciática, no mínimo, você vai pagar de joia, tá? Uns R$ 3.000. Sem por cima. Tá? Eu procurei uma sociedade iniciática aí, o cara mandou um zap para mim dizendo o seguinte: para ser iniciado aqui, a gente cobra uma mensalidade de R$ 50 por mês. Tá? Para vocês verem. Alguém como eu, que teve que parar a faculdade de pedagogia, parar, estou desempregado, estou com alguns problemas de saúde. Acho engraçado, sabe? Eu fico achando estranho que as pessoas achem errado. Você não está sendo obrigado a nada, você faz se você achar que você tem ainda no coração um pouquinho de humanidade pelos outros, né? Então, se você quiser ajudar, você faz pelo Pixel, né? A chave Pix é robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com, ok? Na capa do vídeo, na thumbnail, tem lá a, a chave Pix, tá? Certo? E você pode ajudar. Hoje, nós estamos um canal com 1.800 e pouco, tá? Sabe quantas pessoas ajudam aqui o canal? No máximo, eu acho que nem é 10 pessoas. Tá? Então, às vezes, eu me surpreendo com as coisas, sabe?
Sendo que o que a gente faz aqui é muito difícil você encontrar um canal fazendo, tá? Talvez se eu estivesse aqui fazendo sensacionalismo, nessas coisas todas, nossa, eu devia estar já, o canal já devia ter chegado a 10 mil inscritos, né? Mas não chega, né? Aí tem gente dizendo, não, isso aí não é boicote dos arcontes, é, sabe, porque você, não sei o que e tal. Querem que eu tolere os intolerantes aqui, não dá. E outros já, nós vamos, né, tentar ajudar de alguma forma, mas tudo bem, eu, sabe, pessoal, eu vou tocando a vida do jeito que der, e o dia que eu achar que eu estou dando pérolas aos porcos, como disse Jesus, dar pérolas aos porcos, aí a gente interrompe aqui, tira o canal do ar e pronto. Entendeu? É assim que funcionam as coisas. Se a gente não se der valor, os outros não darão valor a gente. Né? Certo? Muito bem, nós estávamos falando sobre Arcon, alienígenas do passado. Já tem eu acho que já tem quase 20 vídeos sobre esse assunto. Mas ele não é uma série porque ele aborda aspectos diferentes de alguma coisa. Tá? Então eu quero deixar claro para vocês o seguinte: é importante que a gente entenda como os gnósticos cristãos, primeiro, segundo, terceiro século, tá? Como eles viam as coisas. Houve aí um vídeo em que eu li um texto lá dos escritos de Corã. E eles parecem abordar aspectos interessantes, se a gente olhar dentro da ótica ufológica, de que eles estavam especificamente falando de coisas como naves, como alguma coisa nesse sentido. A mesma coisa acontece com a Bíblia. Quando o Mauro Biglino faz essa análise, nossa, tem muita gente revoltada, né? Que, nossa, né, o livro dele que tem no Brasil, o único que tem é a Bíblia não é um livro sagrado. Ele já começou a dar paulada logo no início, né? Então, se você pega os escritos gnósticos, você verifica que os fenômenos descritos lá não tem nada a ver com coisas espirituais, etéreas, não sei o que, não sei o que. Também eu fujo muito dessas abordagens meio simbológicas, meio alegóricas, meio não sei o quê, porque isso dá margem para subjetivismo. E subjetivismo é uma coisa muito perigosa. Dependendo da cabeça da pessoa, tem gente que começa né, a ver, sentir. Você pode ir numa igreja e quem foi pentecostal, quem conheceu renovação carismática, quem conheceu outras coisas, sabe que a coisa é do sentir. Hoje eu senti a presença de Deus, né? Entendeu? Então é sentir, sentimento, emoção. E aí as pessoas confundem coisas do psiquismo com coisas espirituais que não tem absolutamente nada a ver. Tá? Os filósofos diziam que essa dimensão espiritual do ser humano era considerada a parte racional, lógica do ser humano. Entendeu? Então você deixa, quando você se guia por subjetivismo, emocionalismo, sentimentalismo, acontecem barbaridades. Eu vi isso durante ser católico e vi isso quando eu fui bandista. Tá? As pessoas estão na base do psiquismo mesmo, do animismo. Tá? Eu via pessoas dizerem assim, nossa, eu senti essa entidade, eu senti a presença da entidade tal, tá? E isso é muito enganador, sentimento é muito enganador. Basta ver os relacionamentos humanos baseados em sentimento. Casamento baseado em sentimentalismo. Claro, leva um farelo, porque não tem jeito, vai pro vinagre. Então é preciso ter muito cuidado com essa coisa da experiência subjetiva, né? Como se isso fosse a coisa mais importante. O mais importante é a experiência, e não o saber, e não a lógica, e não a razão. Então isso é muito perigoso, porque a própria televisão, a própria
A própria sociedade é manipulada facilmente exatamente pela questão do sentimentalismo, emocionalismo. Tá? Então, tenhamos muito cuidado com isso. Certo? Aqui no meu canal a gente tenta padronizar para a gente ser o mais lógico, o mais racional possível, evitando esses contratempos de sentimentalismo. Eu me lembro que quando eu comecei a colocar músicas no início do vídeo, teve uma pessoa que veio questionar, nossa, essas músicas parece música evangélica, né, sabe? Me lembra quando eu era evangélica. Eu digo, pô, pera lá. O que o pessoal quer mesmo, na verdade? Se a gente põe uma coisa, porque não. Se põe. Não gosto. Meu Deus do céu. Vá compreender os humanos, eu já tentei, não consegui. Eu parei de bater cabeça em compreender as pessoas. Eu nem me esforço para isso. Tá? Porque as pessoas são incompreensíveis. Você não consegue entender por que as pessoas querem ser enganadas. Por que elas gostam de ser enganadas? Eu fico assim impressionado com esse tipo de coisa. Tá? Às vezes eu me deparo com essas situações, eu fico extremamente angustiado, porque eu gostaria muito de ajudar pessoas, mas eu vejo que as próprias pessoas não querem ser ajudadas. Né? Então, a gente estuda o gnosticismo cristão aqui de uma maneira que nós evitamos essa coisa do sentimentalismo. Tá? Quando eu colocava as músicas todas baseadas nos textos gnósticos, era para que a gente diferenciasse um pouco tudo e tal. Né? Então, sabe, a coisa mais simples que tem hoje em dia, olha, por exemplo, a câmera mudou aqui, tá, gente? Mas não fique preocupado, eu estou aqui, o tio Robson não saiu, o tio Robson ficou. Que entra uma doidice aqui nesse negócio, e aí é assim, né? Certo? Então, voltamos, ok? Ok, diretor, tudo bem? Voltou ao normal? Não, tá certo. O diretor sou eu, pessoal. Tá? O produtor também sou eu. O articulador também sou eu. Ok? Então, a gente está estudando esses assuntos e a gente procura ser muito lógico. Viu? Eu não fico me espalhando muitos assuntos, porque tem gente que, por exemplo, eu nunca fiz estudo aqui de geopolítica, eu nunca fiz estudo aqui de tipo, vamos abordar transhumanismo, essa coisa toda aí. Eu nunca fiz. Por que eu não fez porque eu não quero? Não, porque eu acho que a gente tem que focar numa coisa, não é que eu não vou fazer, é que eu, no momento, acho que é bom focalizar nesses assuntos do gnosticismo, ok? Tem muita coisa, gente, em termos de gnose cristã, muita coisa. Se eu fosse pegar assunto assim, era vídeo todo dia. Eu faria um mês de vídeo só de um assunto. Tá? Então a gente vai selecionando os conteúdos para a gente ir em frente, ok? Muito bem. Então vamos pegar um texto usar aqui para a gente dar uma estudada. Hoje eu estou de azul, da cor do meu time do Pará, que é o Remo. Tá? Então diz assim, ó, esse texto aqui diz o seguinte: a instrução gnóstica é precisa sobre a questão dos arcontes. Preste bem atenção. Mas material semelhante nos manuscritos do Mar Morto tem um sentido diferente. Aí tem esse texto, né? Isso aqui que aparece aqui, ó, é o texto, tá certo? Ok? Né? Então ele diz assim: Arã vê dois seres sobrenaturais, um escuro e o outro com certeza brilhante. Tá? Um tipo reptiliano de ET é uma interrogação que o escritor está fazendo. E o outro, não, esse aqui é um escuro e brilhante mesmo. E o outro, agradável em sua aparência, e seu rosto estava rindo, e ele estava
coberto de branco. Isso é consistente com os ensinamentos de Corão sobre dois espíritos, um da luz e o outro das trevas. Agora vamos lembrar que ele bem aqui ele diz assim, ó, e um escuro e brilhante. Como é que você pode descrever um ser que é ao mesmo tempo escuro e brilhante? Tá? Certo? Então, preste atenção, tá? E aí o escritor coloca entre parênteses, aqui entre parênteses, o tipo, tipo reptiliano. Ele faz a observação, né, própria. Tá? E diz assim, isto é consistente com os ensinamentos de Corão sobre dois espíritos, um da luz e outro das trevas, que zelam por todos os seres humanos e ocasionam a escolha entre o certo e o errado. Os tradutores comentam, né? Aparentemente, Arã escolhe seguir o anjo de luz e começa a questioná-lo sobre o significado da sua visão. O anjo das trevas é Malquiresh, e o anjo da luz, podemos presumir, é chamado de Melquisedeque, o governante das justiças. Tá? Aí, o que é que ocorre na maioria das vezes que as pessoas vão interpretar esses textos? É dizer o seguinte, esse texto é simbológico, nós temos que ler simbologicamente. E o que é simbologicamente? É você fazer uma interpretação do tipo, isso aí é... O que é que é? É um texto, é um texto, é um texto. Não tem nada a ver com... Não, não tem. Tá? Então, é importante a gente ter muito cuidado sobre determinados aspectos que a gente analisa, né? Porque quando as pessoas espiritualizam tudo, elas tendem a transformar determinadas informações em algo que subjetivamente elas acham que é correto. É igual pegar um texto, né? Na escola, eu lembro que os professores passam um texto e digam assim, interprete o texto, faça a interpretação do texto. Então, quando você pede para alguém fazer uma interpretação do texto, você está dizendo assim, subjetivamente, fale o que você entendeu. Tá? Então, essa livre interpretação de textos leva pessoas a criarem um monte de absurdos. Né? Então, veja que, por exemplo, esse texto de Corã, que tem muita semelhança com algumas coisas dos gnósticos, porque vamos lembrar que esses que viviam lá nas montanhas, lá nas regiões lá de Corã, eram os essênios, né? E os essênios, segundo estudiosos, tiveram muita relação com João Batista. Provavelmente ele tenha sido um essênio. E também descrevem que Jesus provavelmente tenha conhecido os essênios. Os essênios eram judeus que resolveram sair de dentro da sociedade judaica e se isolarem num lugar, tá? Porque eles consideravam a sociedade corrupta de Israel. Tá? Mas vamos lembrar que os essênios continuam a ter como referência o Deus da Bíblia. Tá? Em nenhum momento os essênios começaram a dizer, não, a gente acha que esse Deus é errado. Aqui é que está a sutileza das coisas. No entanto, os textos de Corã deram luz a muitos aspectos, inclusive da Bíblia. Tá? Isso é importante a gente dizer também para vocês. Né? Certo? Então, quando esses seres aparecem, e olha, gente, é uma coisa importantíssima a gente entender essas coisas. Vamos lá. Eu vou até ver um textozinho aqui, tá? Que é o seguinte, eu vou lá, eu vou sair eu vou aqui no Word, tá? É interessante esse texto do Word aqui, tá? Porque assim, ó,
quando você pega o apóstolo Paulo, porque tem muita gente que diz que Paulo, por exemplo, tem gente que diz até que Paulo não existiu. Porque tem gente negando tudo, inclusive nega que Paulo existiu e ele também não existe, a própria pessoa dele. Tá? Só faltam dizer assim, eu também não existo, pessoal, eu estou aqui, isso aqui que vocês estão vendo não existe. Tá? Então, segundo Paulo, os arcontes eram uma espécie de, e as chamadas autoridades espirituais, tá? São seres cósmicos que governam o cosmo na era presente, sendo descrito por Paulo como arcontes desta era e potestades. Eles exercem controle sobre a humanidade, sendo malévolos e influentes no comportamento humano. Tá? E aqui tem uma referência dos textos que Paulo vai usar, porque é muito interessante perceber isso. Eu não vou ler os textos, tá? Certo? Mas só para lembrar que o apóstolo Paulo vai, por exemplo, falar sobre a carta aos Efésios, né, quando ele fala lá no capítulo 6, ele diz assim, olha, porque nós não temos que lutar contra gente de carne e osso, né, ou contra sangue e carne, ou contra humanos. Mas a nossa luta é contra principado, potestades e governantes, ou autoridade das trevas, os espíritos do mal espalhados pela atmosfera. Então você começa a se preocupar e pensar o seguinte, aonde estão esses seres? E eu venho falando, basicamente, em vários vídeos sobre determinados seres. Tá? E aí quando você pega, por exemplo, deixa eu ver aqui, uma imagem bacana que eu pudesse mostrar alguma coisa nesse sentido para vocês, né? Mas ele não está aqui, esse vídeo, essa imagem não está aqui, né? Ok? Porque você vai ver, tipo, por exemplo, você verá, né? Deixa eu escrever aqui, tá? Você verá o seguinte, os ofitas, bora ver se está correto aqui, né? A imagem. Os ofitas diziam, tá, que aqui na atmosfera tinha 7 camadas, tá? Certo? 7 camadas. Isso aqui na atmosfera, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? E aí, bem aqui, eles é como se fosse uma divisão, e aí começa diríamos assim, as camadas propriamente dita dos arcontes, ok? Era isso que eu ia mostrar para vocês entenderem, ok? Então, aqui eles colocam aquilo que são chamados de arcanjos, ok? Eles vão colocar aqui. E aqui eles vão colocar os arcontes. Ok? Aqui, ó. E eles vão mostrar que essa atmosfera, essa região atmosférica, ela está sendo povoada por seres, tá? Que os ofitas ali mais ou menos calculavam que também eram seres maléficos, porque eram aqueles seres que todo mundo conhece, Miguel, Rafael, Gabriel, Uriel, não sei o que tem mais, lá, todos esses seres estavam aqui, enquanto que para cá estavam os arcontes, tá? O Sabaote, o Horaios, né? Tava o Ial, tava tudo para ir para cima, tá? Então eles fazem uma divisão como se eles quisessem exatamente explicar o que Paulo está descrevendo no texto de Efésios, tá? Então muita gente às vezes pergunta
Mas a gente pode entender esse aspecto cosmológico, porque é aqui que está o X da questão, gente, tá? É a cosmologia que a pessoa quer entender, tá? As realidades dos arcontes aplicados a uma cosmologia como a gente tem hoje. Aí fica meio complicado de você abordar. Tá? Mas o que Paulo está dizendo é que há autoridades, poderes e etc., tudo por aqui espalhados. Tá? E vamos lembrar que o Dionísio Areopagita vai fazer uma hierarquia dos anjos dividida em 3 coros. Tá? O Isaac de Lúria, né, a chamada Cabala Luriana, vai também dividir os seres em 10. Certo? É importante a gente entender isso, porque só que a Cabala, pessoal, ela não foi ela que influenciou os gnósticos, foi os gnósticos que influenciaram a Cabala. Tá certo? Até deixa eu pegar aqui, eu acho que eu tenho que pegar essa figura, porque é muito importante eu mostrar elas para vocês, tá? Muito bem. Espera aí que eu vou já encontrar ela aqui no meio dessa multidão de coisa, né? Certo? Eita, Jesus. Enquanto isso, vai bebendo uma água aí, onde você estiver. Que eu vou tomar uma água. Licença que eu vou beber água. Assim mesmo que os alunos dizem na escola. Vão lá para fora e passam 1 hora de tempo depois que eles voltam, né? O interessante é que quando eu procuro as coisas aqui é muito difícil eu encontrar de imediato. Depois que eu gravo um vídeo que eu vou olhar e tá lá o conteúdo, tá lá. Mas eu achei, demorou, mas achou. Então aqui, olha, gente, vocês vão prestar atenção nisso aqui, ó. Os ofitas, ó, vejam que ele bem aqui, ó. A atmosfera terrestrial, tá? Isso aqui, ó. Suriel, Gabriel, Aratote, Micael, Rafael, Tautabaote e Andel, tá? Então vocês vão ver que vai estar Gabriel, tá? O Miguel e o Rafael, os 3 arcanjos, tá? Estão aqui. E aqui acima, preste bem atenção, tá? Certo? Aqui está, ó, os 7 arcontes planetários, os 7 poderes planetários. Eloi, Sabaote, Ialdabaote, Otai, Estafaio, Ial e Adonai. Ok? Vejam que todos, na maioria, são nomes quase que semelhantes aos nomes que são dados biblicamente ao Deus da Bíblia. Tá? Então vocês percebem que a atmosfera aqui está dominada por estes seres. Tá? Então é sempre bom a gente lembrar de uma coisa muito interessante, que é o seguinte. Quando você encontra, por exemplo, o texto do Antigo Testamento, vou citar aqui de cabeça o texto, sem dizer o capítulo, o versículo, que não me lembro, mas vou mostrar aqui um fato interessante. Há um texto no Antigo Testamento em que o Daniel resolveu, né, fazer a sua oração e queria que viessem trazer uma resposta para ele. Veja, é engraçado porque as pessoas entendem assim, Deus está mandando uma resposta para o Daniel. E todo mundo imagina que supostamente esses seres são espirituais e descem assim, sabe, numa luz. O corpo é translúcido, aquela coisa toda, né? É aquela mística exagerada. Então, de repente,
quem vai lá falar com ele? Né? Não sei se é Miguel ou Gabriel, eu sei que é um arcanjo. Né? Então, quando ele chega lá, ele diz assim: eu estava há muito tempo já querendo vir, mas o príncipe da Pérsia me impediu. Como é a história? Ele disse assim: eu trago uma resposta de Deus, mas aí o príncipe da Pérsia me impediu. E aí Miguel, o guardião de Israel, né, veio em meu socorro. Então, quer dizer, enquanto o Miguel estava lutando lá com o príncipe da Pérsia, esse outro passou e chegou até Daniel para dar a resposta. Essa história parece uma coisa meio estranha, mas se você olhar do ponto de vista da ufologia, parece assim: esses seres, eles vivem em conflitos e em guerras tremendas, tá, entre eles mesmos. E às vezes eles se matam mesmo por causa da coisa. Tá? Porque a intenção deles nunca foi ajudar a humanidade. A intenção deles sempre foi manipular a humanidade. Então você verificará que o apóstolo Paulo vai dar um nome para determinados seres de principados. O que são principados, tio Robson? Principados vem de príncipe. Tá? Assim como a palavra arcanjo na raiz filológica da palavra, é semelhante à palavra arconte. Né? Será, tio Robson? É. Simples. Tá? Eu vou mostrar isso a vocês hoje ainda, nesse vídeo. Então, quando você vê que o Paulo diz: nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e governos ou autoridades. Contra os espíritos do mal. Esses espíritos que ele citou antes. Espalhados pela atmosfera. Ele está falando dessa região perto aqui da Terra. A gente chama assim, espalhado pelos ares, algumas Bíblias. Tá? Algum Novo Testamento fala pelos ares, pelos espaços, ou pelos regiões celestes. Só que o correto mesmo é espalhado pelos céus. Mas Touranou, gente, não pode ser literalmente sempre interpretado dessa forma. Por isso, às vezes é preciso você entender o contexto da frase e colocar o sentido exato. Por exemplo, o mais adequado aqui é espalhado pelos ares ou pela atmosfera. É o que é o correto. Tá? Agora, dependendo do tradutor, se ele quiser fazer manipulações, ele manipula, né? Então, deixa eu pegar. Então, você vê que o que Paulo está dizendo aqui é a mesma coisa que os ofitas desenharam nessa figura que eu mostrei agora há pouco. Tá? Então, por exemplo, bora lá. Bora aqui. Ok? Bora aqui. Olha só. Então, quando você pega a cosmologia paulina, a visão cósmica de Paulo envolve um domínio espiritual onde os arcontes são as forças que oprimem a humanidade. E Cristo vence essas forças na sua morte e ressurreição, trazendo libertação aos cristãos. Essa é uma abordagem de Paulo, tá, pessoal? Não estou fazendo abordagem aqui dos gnósticos, ok? Mas eu vou dar uma descida bem para cá, tá? Porque vocês vão ver que lá em Efésios 6,12, tá aqui, ó, certo? Vamos lá. Argue e o significado geral dessa expressão. O termo grego argue significa princípio ou início. Em contextos espirituais e cósmicos, ele se refere a forças e autoridade suprema como principados ou arcontes. Tá? Vocês estão entendendo?
Essa palavra argue aqui, gente, tá? Ela quer dizer o primeiro, o cabeça. Então, isso também tem muito a ver em dizer para vocês que os arcontes, eles são seres primordiais. Eles já estavam aqui antes dos humanos chegarem aqui. Ok? A grande função dos arcontes, dos principados, o que são principados também? Principados, governos, etc., tem muito a ver, tá, com a ideia de que cada nação tinha, tá, um ser que defendia aquela nação, que protegia aquela nação. Veja que os espíritas resolvem dizer que o Brasil está sob a guarda de quem? Né? De um anjo, que eles chamam de anjo, né? Na verdade, eles chamam de espírito, né? Mas, certo? Eles chamam de espírito, mas diríamos assim, é um ser. Ela hoje está pegando, ela está ficando brava, tá, gente? Calma, que vamos voltar. Voltamos, diretor, voltamos. Essa câmera está com problema, diretor. Vamos resolver isso logo, tá bom? Tá bem. Então, deixa eu dizer isso aqui para vocês. Abraão teve 2 filhos, né? Ismael e Isaac. Exatamente esse tal espírito de Ismael é que guarda o Brasil. Isso é uma ideia recorrente lá de trás, porque Portugal também tinha um ser que protegia Portugal. Vamos lembrar que a Igreja Católica diz que o protetor da Igreja é Miguel, assim como também o Miguel é o defensor dos judeus, de Israel. Tá? Então, prestem bem atenção que o próprio apóstolo Paulo vai dizer que quem matou Jesus foram esses arcontes. Tá? Esses principados, essas potestades. E isso tem que ficar claro na cabeça da gente. Mas eles mataram como? Eles desceram e foram lá e cá? Não. Eles usaram pessoas para fazer. Tá? Entendeu? Muito bem. Então vamos aqui. Vamos continuar aqui com a nossa interpretação de Arguet. Hierarquia espiritual. Arguet é usado para indicar uma hierarquia espiritual ou cósmica que está presente no mundo, representando potências ou governantes. Prestem bem atenção nisso aqui. Isso é muito importante, pessoal, quando a gente entende o sentido filológico da palavra. Tá? Arcai representam uma ordem de autoridade espiritual ou cósmica que é vista como governando o universo e as forças espirituais malignas. Tá? Aí, quando chega em Efésios, em 6,12, Paulo descreve principados ou arcai como entidades espirituais malignas que governam o mundo presente. Estas potências são forças cósmicas contra as quais os cristãos devem lutar espiritualmente. Aqui entenda a palavra espiritualmente, não no sentido do espiritualmente como entendido hoje, nesse espiritualismo barato e flácido. Tá? Certo? Os arcai também, ele vai dizer, são aqui, né? Aqui. O conflito cósmico. As forças de Arguet estão em conflito com o poder de Cristo. Paulo explica que, apesar da existência dessas potências,
Cristo já venceu e libertou os cristãos. Então, Paulo tem uma interpretação completamente assim, diferente dos gnósticos. Tá? Apesar de muita gente defender a ideia de que Paulo seria agnóstico, eu não defendo essa tese. Tá? A Helena Pagels, por exemplo, ela chega a defender porque ela encontra nas cartas de Paulo expressões muito semelhantes às dos gnósticos. Tá? Muito semelhantes às dos gnósticos. Tá? E existem, de fato. Mas Paulo em si, não acredito em hipótese alguma de que ele seria um gnóstico. Tá? Eu até acredito que Paulo tenha pegado elementos dos gnósticos por outras questões. Tá? Não vamos esquecer que Paulo nasceu num período em que existiam muitos pensadores, inclusive o Filo de Alexandria, que é melhor, né? E determinados conceitos que foram sendo aplicados, tá? Assim como os gnósticos receberam uma influência muito grande da filosofia grega, também houve uma influência forte em Paulo. Tá? Então você não pode nunca, porque Paulo citava determinadas coisas, achar que Paulo era agnóstico. Paulo não era agnóstico. Tá? Tanto que ele não vai dizer que a salvação vem pelo conhecimento, ele vai dizer que a salvação vem pela fé, tá? E pela graça. A tese de Lutero. Tá? Então é isso que é importante notar. Certo? A influência, né, dos arcontes ou arcai, né, controle cósmico e humano aqui, ó. Paulo vê os arcai e outras potências espirituais controlando as ações humanas na era presente, mantendo a humanidade em um estado de ignorância e desobediência a Deus. Só que aí você vai dizer que Deus, tá? Aparentemente, você não vai encontrar nos textos de Paulo nenhuma referência a Javé. O pessoal agora, chamados judeus messiânicos, resolveram traduzir o evangelho grego, ou então pegar os textos chamados siríacos, né, que alguns chamam de Peshita, e aí eles resolvem colocar lá que Paulo estava se referindo a Elohim, ao Javé, tá? E isso é muito perigoso, porque dentro do contexto de que a gente vê no grego, Paulo parece não estar muito falando do Javé, do Deus de Javé, tá? Mas não podemos também afirmar que ele estava se referindo ao Deus dos gnósticos, do pleroma, tá? Certo? Ele diz que essas autoridades são associadas ao mal e à rebelião contra Deus, tá? Certo? Então, há várias descrições aqui, eu vou dar um saltozinho aqui rápido. Paulo descreve uma estrutura hierárquica de forças espirituais malignas que governam o cosmos, incluindo principados, potestades, dominadores. Tá? Ele denomina muito mais assim, ó, principados, potestades e dominadores. Ok? Certo? Então vamos entender isso. Ele classifica lá no texto de Efésios, ele cita 3 categorias de seres. Tá? Essas entidades têm autoridade sobre diferentes esferas do mundo espiritual, influenciam o comportamento humano. O que está bem claro é a influência que eles têm sobre o comportamento da humanidade. Tá? Então, vou dar mais um salto aqui. Né? Paulo vê os arcontes como figuras que governam a humanidade e o cosmos de maneira opressiva e malignamente organizada. E ele vai dizer, então, que a crucificação de Cristo, para Paulo, tem uma dimensão cósmica, onde os
arcontes desta era, tá? Ignoram a verdadeira sabedoria e crucificam o Senhor da glória. Tá? A gente poderia ir aprofundando determinados aspectos aqui, mas não irei fazê-lo, tá? Porque os próximos estudos a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses aspectos, tá? E também tem uma coisa que é importante a gente notar, e aí eu vou pular aqui para esse aqui, ó, tá? Que é o seguinte, ó, vocês verão que há eu vou só elencar aqui, que há na hierarquia os serafins, os querubins, os tronos, as dominações, virtudes, poderes, principados e arcanjos, anjos, tá? Algumas classificações são assim, tá? O Isaac de Lúria, ele classificou de um jeito diferente do Dionísio Areopagita, tá? Certo? Por exemplo, ele vai começar dizendo, tá? Eu vou pular aqui porque eu acho que aqui embaixo está muito mais claro esse coisa, né? Aqui ficou meio bagunçado aqui no textozinho, tá? Então, na Constituição da Igreja Católica do século IV, eles classificaram de um jeito. São Jerônimo, que é o tradutor da Bíblia, e São Tomás de Aquino fizeram outra listagem desses seres espirituais, tá? Certo? E aí você vai, eu não vou entrar em minudências nesse caso, porque levaria muito, né? Assim como eles também classificaram os seres que eles chamavam de seres maus, tá? Aí tem tudo isso aqui. Eu estou só passando, porque eu quero ver se eu encontro uma coisa aqui importante para falar para vocês. Talvez eu não consiga encontrar agora, né? Porque, bora ver aqui se isso aqui tá. Aí, ó, você vai ver que aqui há várias classificações de várias pessoas, né? Tá? Tomás de Aquino, Dante Alighieri também fez uma abordagem mais ou menos parecida com essa, né? E tal, né? E eu falei para vocês, eu vou passar aqui para esse lado aqui agora, que, por exemplo, existem, né, aqueles seres que eu sempre classifico aqui nos nossos estudos como seres intermediários primários e secundários, né? Então, são os arcontes primários e os secundários. Tá? Então, existia, por exemplo, os Jinn, tá? Que é uma visão do Islã, da mitologia árabe. São espíritos livres, não estão ligados a um único elemento, influenciam seres humanos, concedem desejos, podem ser bons ou maus. Tá? E são criaturas invisíveis com formas físicas associadas às forças e ao caos. Podem ser benevolentes ou malignos. Esses seres são seres espirituais como elementais, com influência sobre os humanos. Tá? Então, os jeans, eles, se você fizer um estudo que depois a gente vai falando aos poucos sobre eles, para vocês perceberem como eles têm uma semelhanças enorme com esses seres que hoje chamam de alienígenas. Tá? Vamos falar sobre o Iblis, por exemplo, tá? Que também é da mitologia árabe. O Iblis, que depois vai ser chamado de Shaitan, tá? Que tem muita semelhança a Satanás, né? Certo? Ele foi feito do fogo, sem fumaça. E os Jinn, os anjos, segundo a mitologia árabe islâmica, os anjos foram feitos da luz, os Jinn foram feitos do fogo sem fumaça,
e os homens foram feitos do barro. Tá? Certo? Segundo a versão islâmica, lembrem-se que o Alá é o mesmo Javé, é o mesmo Yaldabaoth, é o mesmo isso. Tá? Segundo aquela visão lá, ele dizia assim, tá? Que o Iblis ele era o tentador, rejeita a ordem divina e tenta desviar os humanos do caminho correto. Né? Criado de fogo, Iblis se recusa a se prostrar perante Adão, tornando-se o maior inimigo da humanidade. Tá? Então prestem atenção nisso que nós estamos comentando aqui, porque isso tem tudo a ver semelhante ao que o cristianismo vai trazer para a sua doutrina da história do Satanás, que não tem absolutamente nada a ver, pessoal. Isso foi uma invenção do catolicismo, assim como eles inventaram o Lúcifer, eles inventaram o Satanás, o Ra-Satã, inventaram um monte de porcaria. Que tem gente por aí que fala tanto mal da Igreja Católica, mas continua acreditando em Lúcifer, e continua acreditando em Ra-Satã, entendeu? Como se fossem entes realmente seres, né? Então aqui, por exemplo, os daimons, que é lá da cultura grega, Grécia Antiga, filosofia grega, eles estão ligados aos que os gregos acreditavam. São espíritos da natureza ou forças cósmicas. Guiam, já com guiam e influenciam os humanos, podem ser benevolentes ou maléficos. Tá? São espíritos intermediários entre os deuses e os humanos, representando forças naturais ou qualidades humanas. Pessoal, eu quero dizer uma coisa para vocês muito interessante. Quando alguém estuda a Goetia, né, a primeira coisa que ele se depara é com a ideia de que o Salomão tinha um anel, tá, que tinha poder de sujeitar os daimons, ou os jins, porque são os mesmos, pessoal, só mudam de nome em culturas. Tá? E ele utilizava esse poder para que esses seres construíssem o templo. O segundo templo. Tá? Então, na Goécia, ou Goétia, se aprende que você compra seus paramentos, seus apetrechos todo, e ali você vai invocar os daimons, cada um com sua simbologia. Né? Eu seguia um cara, uma pessoa no Facebook há uns 10 anos, mais ou menos atrás, acho 5 por aí. E um belo dia eu olhei a página dele e, para minha surpresa, porque ele sempre postava fotos do ambiente dele lá, da magia do caos, magia não sei do que, né? E aí, para minha surpresa, um dia eu vi a página dele e fui lá, a notícia, ele havia se suicidado. Porque esses seres chamados Jin, tá, daimons, devas, elementais, Shedin, ou seja lá o que você queira chamar, eles te concedem desejos. No entanto, depois a cobrança é quase que total. Tá? Então as pessoas elas entram em contato com esses seres que estão aqui no universo proto-metafísico. Lembre-se que a gente fez um estudo e esses seres estão ali na dimensão da quinta dimensão, tá? Segundo a linguagem, né? Eu gosto de dizer quinta densidade. Eles estão frequência e vibração um pouco acima de nós humanos. O que é que acontece? Mas eles têm corpos, tá? Vamos ser bem claros aqui. Eles têm corporeidade, fisicalidade, organicidade, tá? Tanto é que eles se reproduzem, eles crescem, tá? Pode olhar a história, né? Eu já disse aqui, quem puder, né,
Olha aqui, ó. Pegue e leia esse livro. Compre e leia. Tá? Se isso aqui que você lê não mudar alguma coisa na sua cabeça, não tem o que não mude. Tá? Então vocês vejam que a magia goétia, ela, ela se baseia nessa ideia de Salomão manipulando os daimons. Quem eram esses seres? Gente, se você quer saber qual o nome desses seres na era moderna, se chamam alienígenas, não humanos. Mas vamos lembrar que esses seres não podem ser classificados como não humanos. E eu vou dizer por quê. Porque na sua grande maioria eles têm 2 braços e 2 pernas, então portanto eles são tetrápodes. Ok? Então você vai ver a semelhança entre esses seres e os seres que Paulo fica falando todo o tempo, né? Aí você pega esses daimons, né? Eles podem ser eles tanto ético como não ético, bons ou maus, né? São seres espirituais semelhantes a anjos ou espíritos tuteladores, tá? Certo? Os devas do hinduísmo aí estão ligados ao fogo, ao ar, à água, à terra, com múltiplas funções, etc. Tá? Também são seres celestiais, guardiões de elementos naturais. Eles também estão, eles são é, eles estão entre os deuses e os humanos, tá? A mesma semelhança, tá? Mesma semelhança, gente, tá? Os Shedins da cultura hebraica, né? Associados ao mal, lá eles associavam o Shedim ao mal mesmo, tá? E os elementais nossos, que na cultura aqui do Ocidente, Cosmo, gnomos, as ondinas, salamandras, silfos, etc, etc. Tá? Vocês estão entendendo a coisa como é? Você acha que assim, nossa, eu já entendi tudo sobre essa questão. Não, você não entendeu não. Tá? Tem muita coisa que as pessoas não conseguem observar nessa visão que estão sendo postas hoje. Então, quem são esses seres que estão aparecendo em esferas e se manifestando em vários lugares e tudo mais? Tá? Vejam que o que está se vendo não são seres, são objetos. E alguns objetos parecem bem metálicos, como a esfera que pousou lá, né, no Reino Unido. Tá? Então, prestem atenção mesmo. O que é visto não são seres. E aí a pessoa toma muito cuidado, porque uma coisa é você ver luzes, tá? Aquelas luzes mudando de forma e tudo mais e tal. Outra coisa é você ver objetos que parecem bem maciços, tá? Que parecem com uma tecnologia e tal, diferente. O que está por trás, muitas vezes, dessas coisas? Está por trás dessas coisas os mesmos seres que estavam aqui criando a humanidade. Tá? Vamos lembrar que os Anunnakis, quando eles chegam à Terra, a primeira coisa que acontece é uma revolta de um grupo secundário, diremos assim, tá? Porque o Enlil, Inanna, Enki, Ninguesida, eles já são deuses de segunda categoria, não é? Entre aspas. Então, os deuses de terceira categoria eram os Igigis. E os Igigis estavam fazendo uma revolta, tá? Que eles não queriam mais cavar a terra para pegar o ouro. E foi aí que eles tiveram a ideia de criar os humanos. Para quê? Para ser escravo. Ou você acha mesmo que os humanos foram criados para governar? Não. Aí a ideia mais absurda, e a que eu defendo, é que eles nem sequer criaram. Porque os Anunnaki são mesmo os Elohim da Bíblia e os mesmos arcontes dos gnósticos. O que é óbvio, o que está claro para a gente, é que parece que eles não houve nenhuma questão de criação ali. Os humanos foram atraídos e vieram por algum motivo para a Terra. Tá? Por algum motivo para a Terra.
Em outros vídeos eu vou abordar muitos esses determinados aspectos, porque você vai notar que os Igigues vão ser parecidos com os Benei Elohim, quer dizer, os filhos dos deuses, que tinha os Elohim e os Benei Elohim. Os Benei Elohim eram filhos dos deuses, então eles eram um semideus. Tá? Prestem atenção. E quando você vai lá no estuda os gnósticos vai falar o quê? Que os arcontes estão no mesmo grau que os Elohim, que os Anunnaki. Tá? E que tinham seres abaixo deles, que os ajudavam a fazer o trabalho, que eles chamaram de, nos textos eles chamam de anjos e daimons. Vamos lembrar. Então, o que é interessante nisso? É a gente perceber que tanto Paulo quanto os outros textos mostram que esses arcontes estão continuamente manipulando a humanidade, colocando a humanidade em rota de destruição. Vocês já perceberam, né, eu quero encerrar o vídeo dizendo agora, que já tem uma guerra iniciando lá na Síria, com uma rebelião lá, e um grupo lá já parece que tomou conta da capital e já querem depor o Bashar al-Assad. Né? Então precisamos estar atento, pessoal. Porque eu costumo dizer assim, Terceira Guerra não vai ser como muita gente pensa, Terceira Guerra Mundial. O que vai acontecer vão ser guerras localizadas, regionalizadas, que as pessoas vão se destruir. Tá? Então, precisamente, é isso. E esses seres, eles estão preocupados com a destruição da Terra? Estão. Mas por quê? Porque eles são de outro planeta? Não, porque eles são desse planeta. Eles estão preocupados porque se os humanos morrem, eles também morrem. Vamos lembrar que os Elohim, tá? Vamos lembrar que os Elohim também são, é dito na própria Bíblia, vós sois Elohim, e como os homens morrereis. E eles tinham a capacidade de morrer, eles são morríveis. Tá? Diferente do que o ex-presidente diz, ele é imorrível, né? Tem outras coisas que eu não posso falar aqui. Mas, exatamente, os Elohims eram morríveis, capazes de morrer, como também os Jinn. Esses seres todos são capazes de morrer, gente. Eles morrem também. Inclusive, envelhecem. Agora, claro, num grau diferente dos humanos. Tá certo? Então, você, por favor, assista esse vídeo, aguarde os próximos vídeos, porque nós estamos aí na missão de trazer revelações lógicas, revelações que vêm pela racionalidade, para mostrar a vocês o perigo que nós estamos correndo de acreditar em determinadas manipulações que eles estão fazendo na humanidade. Ok? Um forte abraço e até o próximo vídeo.